Graças a paz, irmãos. Mais um dia estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo capítulos 44, 45 e 46 do livro do profeta Jeremias. Então eu queria convidar você mais uma vez a abrir a Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 44 está escrito: A palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus, habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, e em Táfnis, e em Nof, e na terra dos Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vós vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje um deserto, e ninguém habita nelas, por causa da sua maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso e servir deuses estranhos que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: Ora, não façais estas coisas, abominável que aborreço. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram a sua orelha para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Derramou-se, pois, minha indignação e a minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Por que fazeis vós tão grande mal contra as vossas almas, para desarraigardes ao homem e à mulher e à criança e ao que mama do meio de Judá, a fim de não deixardes ali resto algum? Irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vós entrastes para lá peregrinardes, para que vós mesmo vos desarraigueis, e para que sirvais de maldição, de opróbrio entre todas as nações da terra? Esquecestes já as maldades de vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades das suas mulheres, e as vossas maldades, e as maldades das vossas mulheres que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilham até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu ponho o meu rosto contra vós para o mal, e para desarraigar a todo Judá. E tomarei o resto de Judá, que pôs o seu rosto para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, e ele será todo consumido na terra do Egito. Cairá a espada e de fome morrerá, consumir-se-ão desde o menor até o maior, a espada e a fome morrerão, e serão uma execração e um espanto, e uma maldição e um opróbrio, porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitei Jerusalém, com a espada, com fome e com peste, de maneira que não haverá quem escape, e fique da parte remanescente de Judá, que entrou na terra do Egito a fim de lá peregrinar, para tornar a terra de Judá, a qual eu era grande desejo da sua alma voltar e habitar lá, mas não tornarão senão os que escaparem. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito em Patros, dizendo: Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti, antes certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à Rainha dos Céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão e andamos alegres e não vimos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, fizemos-lhes bolo para adorar e oferecemos-lhes libações sem nossos maridos. Então disse Jeremias a todo o povo, e aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo:
Porventura não se lembrou o Senhor, e não lhe subiu ao coração o incenso que queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis, vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes, pelo que se tornou a vossa terra em deserto, e em espanto, e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Pois que queimaste incenso, pois que pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei, nos seus testemunhos não andaste, por isso vos sucedeu esse mal, como se vê nesse dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós todo o Judá, que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o fizestes com as vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmastes os vossos votos e perfeitamente cumpristes os vossos votos. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Jeová. Eis que velarei sobre eles para o mal, e não para o bem. Serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, a espada e a fome, até que se acabem de todo. E os que escaparem da espada tornarão a terra do Egito, a terra de Judá, poucos em número, e saberá todo o resto de Judá, que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, se subsistirá a minha palavra ou a sua. E isso vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor: eis que eu entregarei Faraó, Ofra, rei do Egito, na mão dos seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, como entregarei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, e como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. 45. A palavra do Senhor que falou a Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nérias, escrevendo ele aquelas palavras no livro da boca de Jeremias, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isto lhe dirás: assim diz o Senhor, eis que eu edifiquei e eu derribo, e que plantei e eu arranco, isso em toda essa terra. E procuras tu grandezas? Não a busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. 46. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações, acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei de Babilônia, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai para a peleja, selai os cavalos e montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos. Alimpai as lanças, vestivos de couraças. Por que razão veio os medrosos voltando as costas? Os seus heróis estão abatidos e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro e não escape o herói. Para a banda do norte, junto à banda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo e cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e as suas águas se movem como os rios. Ele disse: subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela. Trepai, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que tomam escudo, e os lídios que tomam e entesam arco.
porque este dia é o dia do Senhor Jeová dos Exércitos, dia de vingança, para se vingar dos seus adversários, e a espada devorará e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Jeová dos Exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem filha do Egito. Debalde multiplicas remédios, não há cura para ti. As nações ouviram falar da tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou no valente, e ambos caíram juntos. A palavra que falou o Senhor a Jeremias o profeta acerca da vinda de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai ao Egito e fazei ouvir isto em Migdol, fazei também ouvi-lo em Nof e em Táfnis, dizendo: apresenta-te e prepara-te, porque a espada devorou o que está ao redor de ti, porque foram derribados os teus valentes. Por que foram derribados os teus valentes? Não se puderam ter em pé, porque o Senhor os abateu, multiplicou os que tropeçavam, também caíram uns sobre os outros e disseram: levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali: Faraó, o rei do Egito, é apenas um som, deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, que certamente com o tambor entre os montes, com o tabor entre os montes, e como o tabor entre os montes, e como o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Prepara-te para ires para o cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nof será tomada em desolação, e será abrasada até que ninguém mais aí more. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados, mas também eles viraram as costas, fugiram juntos, não estiveram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo da sua visitação. A sua voz irá como a de serpente, porque marcharão com um exército e virão a ela como com machados, com cortadores de lenha. Cortaram o seu bosque, diz o Senhor, que era impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue na mão do povo do norte. Diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu visitarei Amon de No, e a Faraó e ao Egito, e aos seus deuses e aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que confiam nele. E os entregarei na mão dos que procuram a sua morte, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos seus servos, mas depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Não temas, pois tu, servo meu, Jacó. Não temas, pois tu, servo meu Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, e a tua semente da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará sossegado. Descansará e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Tu não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não porei termo, mas castigar-te-ei com medida, e não te deixarei de todo impune. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo capítulos 47, 48 e 49. Hoje completamos 241 dias de leitura bíblica ininterrupta. Então, que Deus nos ajude a perseverar firme até o dia 365. Então, que Deus te abençoe.